TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Moradores questionam prefeitura sobre favorecimento em melhorias de trecho de rua na região central da cidade. E a gente não sabe se é porque, não sei se alguém da prefeitura mora naquele quarteirão, nos outros quarteirões ali, e facilita para eles e para nós aqui nada. Instituto Mineiro de Agropecuária vai imunizar 80% do rebanho mineiro contra a brucelose. Em Araxá, a expectativa é vacinar 600 cabeças. O bate-papo com o governador Romeu Zema no gabinete político e o editorial Raio X com Olavinho Drummond. O Jornal Sintonia está começando. Boa noite. O IMA quer aumentar a imunização contra a brucelose. Além de problemas sanitários, a doença pode causar prejuízos na produção do gado. A vacinação não alcançou a previsão estabelecida em 2019. Com isso, a expectativa de ampliar o percentual este ano. A supervisão das bezerras é feita pelo Instituto Mineiro de Agropecuária, que realiza ativamente a imunização dos rebanhos para que a produção pecuária não seja comprometida e os animais permaneçam saudáveis. No último ano, o índice alcançou 78%, aumento de 1% em relação a 2018. Isso significa que foram imunizadas quase 1,8 milhão de bezerras, de 3 a 8 meses de idade, dentro de um universo de 2.200.000 de animais. A médica veterinária do IMA, responsável pela defesa sanitária, explica quem deve imunizar os animais. Todos os produtores que tiverem fêmeas com idade de 3 meses até 8 meses. Então, essa vacina, geralmente, ela é entregue no IMA semestral, que é de janeiro a junho e de julho a dezembro. Então, o produtor não pode esquecer. Apenas uma dose de vacina B19 protege as bezerras até a fase adulta. A aplicação só pode ser feita por um médico veterinário cadastrado no IMA, já que a resguarda utilizada é do tipo viva atenuada e pode causar a doença no ser humano caso haja algum tipo de acidente durante a aplicação. A obrigatoriedade e a declaração são obrigatórias desde 1989. O produtor que deixar de vacinar o rebanho paga quase R$100 de multa por animal. E aquele que deixa de comprovar a imunização, que deve ser feita nos dias 10 de janeiro e 10 de julho, paga R$18,55 por bezerra. A brucelose é uma doença que a gente não pode consumir a carne, não pode consumir o leite e os seus derivados. A Receita Federal disponibilizou o programa para a declaração do imposto de renda e anunciou novidades na restituição este ano. Os detalhes com a repórter Natália Fernandes. Também foi reduzido o número de lotes de restituição de 7 para 5. Isso significa que as pessoas que têm direito vão receber o dinheiro mais depressa. E será obrigado a declarar neste ano, entre outras situações, quem ganhou mais de R$ 28.559 em 2019. A restituição começava em junho e agora o primeiro lote será pago em 29 de maio. O governo não corrigiu a tabela do IR, o que na prática significa o aumento do imposto e do número de pessoas que pagam. Já o prazo de entrega da declaração começa no dia 2 de março e vai até às 23h59 no dia 30 de abril. Quem atrasar a entrega terá que pagar uma multa de 1% sobre o imposto devido ao mês. O valor mínimo é de R$ 165,74 e o máximo 20% do imposto devido. Daqui a pouco, a prisão de um homem que ameaçava a ex-esposa de morte em aplicativo de mensagens. E proprietários de veículos já podem instalar nova placa do Mercosul. E ainda nesta edição, o editorial Raio X com Olavinho Drummond. Voltamos daqui a pouco.
Apesar da grave crise financeira em nosso estado, cuidar da segurança das pessoas é mais que um compromisso, é uma prioridade. É por isso que trabalhamos dia e noite para fazer de Minas um lugar mais seguro para todos. E os resultados comprovam isso. Minas tem o menor número de crimes violentos dos últimos 8 anos. Algo que só foi possível graças à integração real das forças de segurança. Polícia Militar, Civil, Corpo de Bombeiros, Sistema Prisional, Socioeducativo e programas de prevenção à criminalidade. Todos atuando em conjunto, com estratégia, cooperação e tecnologia de ponta. São mais operações policiais nas ruas, ações de prevenção à criminalidade e investimentos em ferramentas de última geração. E para mantermos os números positivos, mesmo com a dificuldade financeira do Estado, precisamos da união de todos. Integrados, é assim que a gente cuida de você. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente. Você pode não acreditar, mas existe uma fórmula para ser feliz. Primeiro elemento, o sorriso. Tudo fica melhor quando a gente decide sorrir para a vida. Acrescente natureza nos seus dias, mas não se esqueça de que ela precisa sempre vir acompanhada de respeito. Você vai precisar de energia para a fórmula dar certo. É aí que entra a saúde. Para a felicidade durar, distribua oportunidades. Agora, com muito cuidado, inclua o futuro. A gente é mais feliz quando cuida do amanhã. E para tudo ficar perfeito, coloque aqui a sua terra. Você vai ver que a maior felicidade que existe é estar no lugar que ama. Feliz 2020, Araxá. A CBMM tem orgulho de fazer parte desta terra. A Polícia Civil de Campos Altos localizou crianças vivendo em condições de risco à saúde e vulnerabilidade social numa residência. A repórter Janaína Silva tem as informações. Eu converso com o delegado Jefferson Leal da Silva, da Delegacia de Campos Altos, que fala para a gente sobre o primeiro caso registrado nessa semana, no dia 18, na terça-feira, envolvendo crianças e um adolescente. O que aconteceu lá? A Polícia Civil estava investigando um indivíduo, pela prática de vários crimes na cidade de Campos Altos. Em razão disso, a gente requeriu, junto ao Poder Judiciário, um mandado de prisão. Aliás, um mandado de busca e apreensão. A Justiça deferiu, nós fomos ao local onde esse indivíduo mora. Chegando lá, nós verificamos que ele é pai de 3 crianças, e casado com uma senhora que tem problemas mentais. Porém, a gente verificou que a casa estava repleta de cães e gatos, e, além disso, cheia de fezes e urina desses animais. Em razão disso, estava praticamente inabitável, mas, mesmo assim, as crianças estavam dormindo e residindo naquele local. Dessa forma, a gente o conduziu à delegacia, ele prestou esclarecimentos, se comprometeu a limpar o imóvel. A família dele também se comprometeu a ajudá-lo e a restabelecer o fornecimento de energia e de água, porque os dois tinham sido cortados. E a Polícia Civil também de Campos Altos oficiou o Conselho Tutelar para que o Conselho Tutelar acompanhe de perto essas crianças, e daqui a um tempo, provavelmente na semana que vem, nós da Polícia Civil retornaremos ao local para ver se de fato ele cumpriu com a promessa e tornou aquele local lá um local apropriado para as crianças viverem, habitarem. Teve algum tipo de denúncia desse imóvel? Não teve denúncia, porque o imóvel é todo fechado. Então, quem passa pela rua não vê o que de fato está acontecendo lá dentro. Havia, sim, denúncias com relação ao proprietário que ele estaria praticando crimes. Mas, em razão disso, a gente iniciou a investigação, pediu mandado de busca e apreensão e foi ao local. Já na quarta-feira, ainda em Campos Altos, no dia 19 de fevereiro, um homem também foi preso. Ele é reincidente no mesmo crime, Qual é esse crime? Exatamente. Nós achamos engraçado porque, pela segunda vez, ele foi preso por falta de pagamento de pensão. Então, o mandado de prisão chegou para nós, lá na delegacia, e, ao verificar de quem se tratava, a gente viu que era esse indivíduo que há pouco tempo tinha sido preso exatamente pelo mesmo motivo. E ele continua preso? Sim, exatamente, ele continua preso. Nesse feriado de carnaval, a Polícia Civil aqui em Araxá vai ter o reforço da equipe de Campos Altos? Exato. A equipe de Campos Altos, tanto o
delegado, eu e os investigadores prestarão um reforço, né, no plantão regionalizado que ocorrerá aqui em Araxá. Ok, muito obrigada pelas informações. Lembrando que o telefone da 2ª Delegacia de Polícia Civil aqui em Araxá é o 34 3662 5655. E a Operação Vítima Segura prendeu também em Campos Altos um homem que estava ameaçando a ex-companheira de morte, inclusive mandando áudios e fotos de uma arma de fogo em aplicativo de mensagens. Depois de uma intensa perseguição policial, ele foi detido pelos policiais e disse onde estava escondido o revólver calibre 32 com 5 munições. Ele foi encaminhado para o presídio. Iniciada essa semana a instalação da nova placa veicular do Mercosul. Agora, contendo 4 letras e 3 números, o novo padrão de placas de identificação veicular, diferente das antigas, apresenta o fundo branco com uma faixa azul na parte superior, contendo o logotipo do Mercosul, a palavra Brasil e a bandeira do país em que o automóvel está emplacado. Os veículos com a antiga placa poderão continuar a circular, sendo exigido migrar para o novo padrão apenas quando houver transferência de estado ou município, mudança de categoria, perda, furto, roubo ou dano à identificação antiga. A medida atende a uma determinação do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. O que vai diferenciar a categoria do veículo é a cor da fonte, novo padrão que permite mais de 450 milhões de possibilidades, o que soluciona a escassez de combinações de letras e números das placas antigas, que acabariam em poucos anos. Todo o processo de produção passa a ser controlado por um sistema nacional informatizado, criado pelo Departamento Nacional de Trânsito, em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados. O proprietário, ele vai, depois de fazer a vistoria, já é autorizada a estampadora a realizar a fabricação daquela placa. O proprietário deve procurar diretamente essa estampadora, que é a empresa que vai produzir essa placa, e proprietário ou então alguma pessoa com procuração particular pode fazer a placa, solicitar a placa, efetuar o pagamento e fazer a retirada. O objetivo do mecanismo é assegurar o monitoramento de todo o processo, desde a produção, logística, estampagem, a instalação das placas até a verificação de autenticidade. O órgão poderá adotar as providências cabíveis para coibir atos de concorrência desleal ou abuso nos preços cobrados. Temos 4 empresas que se candidataram, né, a realizar a estampagem. Veja bem, não é a fabricação daquele material, é a estampagem, que é a colocação dos algarismos, juntamente com os itens de segurança. Das 4 empresas, uma ainda está em fase de regularização documental, outras 2 aguardam publicação no Diário Oficial de seu credenciamento e uma começou a operar na data de ontem. No próximo bloco, moradores reivindicam melhorias em Rua do Centro. Eles querem explicações porque apenas parte da via recebeu investimentos da Prefeitura. O editorial Raio X com Olavinho Drummond e o gabinete político com o governador Romeu Zema falando sobre infraestrutura no estado. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. Você pode não acreditar, mas existe uma fórmula para ser feliz. Primeiro elemento, o sorriso. Tudo fica melhor quando a gente decide sorrir para a vida. Acrescente natureza nos seus dias, mas não se esqueça de que ela precisa sempre vir acompanhada de respeito. Você vai precisar de energia para a fórmula dar certo. É aí que entra a saúde. Para a felicidade durar, distribua oportunidades. Agora, com muito cuidado, inclua o futuro. A gente é mais feliz quando cuida do amanhã. E para tudo ficar perfeito, coloque aqui a sua terra.
você vai ver que a maior felicidade que existe é estar no lugar que ama. Feliz 2020, Araxá! A CBMM tem orgulho de fazer parte desta terra. Moradores de uma rua na região central da cidade protestam contra o descaso da administração municipal em parte da via que está em condições precárias. Segundo eles, apenas um trecho recebeu melhorias e afirmam que houve favorecimento. Veja na reportagem. A rua Joaquim Antônio Dutra, há cerca de 2 anos, recebeu recapeamento parcial da pavimentação. Luzes de LED também foram implantadas no ano passado, apenas no trecho que cobre os 2 primeiros quarteirões, o que gerou indignação de algumas pessoas devido às más condições do asfalto e da iluminação. Eu não sei porque de um lado é lâmpada de LED, de cá já é uma escuridão terrível. Então já há muito tempo a gente enfrenta esse problema. E eu não sei qual a razão, qual o motivo, os impostos tudo é igual, o dinheiro é igual, né? Então a gente não entende o porquê a cidade ela é administrada só em certa parte e outra não. É estranho porque o valor do imposto é igual para todo mundo, né? Eu não sei por que do lado de lá, o primeiro e o segundo quarteirão tem asfalto, tudo novinho, tudo... A infraestrutura lá é toda nova, iluminação, lâmpada de LED. E do nosso lado de cá, à noite fica parecendo uma favela. E o asfalto, quando chove, você vai entrar de carro dentro de casa, leva a sujeira tudo para dentro da casa. Então fica muito complicado. Carro passa aqui, espirra pedra. Até é perigoso a gente ficar aqui na porta, né? E a gente não sabe se é porque, não sei se... alguém da prefeitura mora naquele quarteirão, nos outros quarteirões ali e facilita para eles e para nós aqui nada. A promessa de concluir as obras em toda a extensão da rua não se cumpriu, gerando senso de injustiça. O que chama a atenção de alguns moradores é que aqui, na parte em que teve o asfalto novo e a nova iluminação, há a residência da então secretária de governo do prefeito Araceli de Paula. E os moradores querem saber se foi esse o fator determinante para a divisão da rua. Pelo menos é só para ela, na rua da casa dela ficar boa. Você não sabe por quê? Eu não sei por quê. Porque ela mora na rua de baixo. E a gente que mora aqui esse tempo todo, essa bagunça aqui, não tem nada, não tem asfalto, não capina a rua direito. A gente sai no escuro, tropeçando. Após solicitar o apoio dos representantes do Legislativo, os moradores esperam agora uma resposta do Poder Executivo quanto às melhorias prometidas. Até o presente momento ainda não tive nenhuma resposta. Nós estamos esperando, mas parece que está tudo em vão, não vai ter solução não. Acompanhe o gabinete político com o governador Romeu Zema. Olá, estamos aqui mais uma vez no bate-papo com o governador. E tenho o prazer de estar aqui me acompanhando o Marco Aurélio, que é o nosso secretário de Infraestrutura e Mobilidade. Um dos temas que tem me incomodado muito é que desde que eu assumi o governo, eu tenho recebido reclamações constantes sobre a MG 050, que é a estrada que sai de Belo Horizonte, passa por Divinópolis e vai até Passos. Todo usuário tem reclamações a fazer sobre essa estrada tão importante para nós. Mas a notícia boa que eu tenho para trazer para vocês é que o Marco Aurélio e a equipe dele tem tomado pé da situação, tem feito ações para que essa rodovia venha a melhorar muito. O principal ponto, o Marco Aurélio vai contar aqui para nós, é que ele mensalmente tem se reunido com a empresa concessionária e que muita coisa que estava agarrada, que não se resolvia, agora começa a ter solução. Não é isso, Marco Aurélio? Exatamente, governador. Quando nós recebemos a MG 050, era um contrato de concessão absolutamente desacreditado. Obras paralisadas, as pessoas não acreditando que seria possível que aquelas intervenções, as duplicações, elas pudessem ser feitas. Inclusive, a concessionária já havia recebido multas no passado, um aditivo tinha sido feito no contrato há cerca de um ano anterior
e nada caminhava. O que nós fizemos foi reunir com os executivos da empresa, reunir com as lideranças locais, convidamos os deputados de toda a região, os prefeitos, os vereadores e passamos a aplicar algo muito simples, que não demanda um centavo, medidas de gestão. Portanto, a rodovia passou a ser monitorada e nós fizemos um acompanhamento mensal intensivo. Todos os meses nós nos reunimos em um encontro de 2, 3, às vezes 4 horas, em que passamos item a item cada uma das obras, o seu cronograma e a razão dos atrasos. Muitos dos atrasos, governador, eles eram apontados como sendo a Copasa ela não tem feito as retiradas das tubulações, a CEMIG não tem contribuído com a movimentação dos postes. Pois bem, chamamos Copasa, CEMIG e representantes da Secretaria do Meio Ambiente para também estarem presentes nessas reuniões. E o resultado tem sido percebido a olhos vistos. Quem hoje trafega pela rodovia percebe o resultado, o fruto dessa medida de gestão. A rodovia hoje voltou com todo vapor e em breve nós teremos importantes etapas sendo concluídas. Muito bom, Marco Aurélio. É isso que eu falo. Muita coisa depende só de gestão para resolver, não depende de dinheiro. E o caso da MG 050 é um caso claríssimo. Eu falo que para ter uma casa limpa, organizada, cheirosa, ninguém precisa ganhar rios de dinheiro, basta trabalhar. E é isso que o nosso governo está fazendo, trabalhando e melhorando a vida dos mineiros. Aproveitando, governador, é importante destacar algumas obras que têm sendo realizadas ao longo da rodovia. Dentre elas, a realização das terceiras faixas entre Mateus Leme até Passos, as intervenções no bairro do Icaraí, em Divinópolis, no Distrito Industrial, a duplicação da ponte sobre o Rio Pará e, sobretudo, a própria entrada do município de Divinópolis. Quem vai a Divinópolis hoje percebe que a cidade, no encontro com a rodovia MG 050, se transformou num verdadeiro canteiro de obras. Que coisa boa, Marco Aurélio. Então, quem usa a rodovia terá boas notícias daqui para frente. Essa terceira faixa ajuda muito, né? Principalmente quando o tráfego é lento e você tem condição de passar. E eu quero lembrar ainda que o Marco Aurélio é quem está conduzindo o nosso processo de concessão de rodovias. Nós teremos 2.500 quilômetros dividido em 7 lotes que serão concedidos nos próximos anos. O primeiro vai começar agora em 2020, não é isso? Perfeito, governador. As concessões de rodovias aqui do estado de Minas Gerais talvez sejam um dos programas mais robustos de todo o país. Em relação à malha oferecida hoje nos estados, nós estamos chegando a quase 3.000 quilômetros, governador. Mais de 10% da malha rodoviária estadual, que é a maior do país. E as concessões hoje são uma grande tendência em outros estados e, sobretudo, no âmbito do governo federal. Nós queremos fazer com que os nossos contratos sejam os melhores possíveis. E a boa notícia é, nós ficamos em 2019 nas pranchetas, trabalhando duro com o planejamento, com a elaboração das nossas estratégias, dos documentos. E hoje, os consultores já estão sendo contratados para, depois do período das chuvas em março, ir a campo, fazer a sondagem, fazer a contagem de tráfego e nós queremos que até o final de 2020, o edital dos 7 lotes, os 2 primeiros dos 7 lotes, eles sejam levados à rua. Qual que é o grande benefício, governador? Nós sabemos que nós não temos hoje recursos suficientes para implantar obras rodoviárias no estado de Minas Gerais, o que é uma grande pena. Mas isso não nos dá o direito de ficar parado. Nós temos que agir com criatividade e, sobretudo, contando com o apoio da iniciativa privada. Portanto, qual é o grande resultado positivo que nós esperamos com essas concessões? Trazer investimentos para rodovias no estado. Não só aquelas, governador, que serão concedidas, porque, é claro, os investidores irão implementar melhorias, duplicações, terceiras faixas nessas rodovias objeto de concessão. Mas nós queremos fazer que com essas concessões, com esses contratos, nós obtenhamos novos recursos por meio dos pagamentos de outorga para aplicar naquelas rodovias que não têm movimento suficiente ou que não estão sujeitas à concessão. Portanto, precisamos olhar com toda a atenção, com todo o carinho para o nosso programa de concessão rodoviária, que sem dúvida trará para os mineiros investimentos importantes na nossa malha rodoviária e permitirá que, em curto espaço de tempo, a condição de vida da nossa população possa melhorar. Parabéns, Marco Aurélio. Pessoal, dá para ver que muita coisa está acontecendo na Secretaria do Marco Aurélio. Minas Gerais tem uma malha rodoviária enorme. Sabemos que hoje a conservação deixa a desejar.
estamos fazendo o que é possível dentro da nossa limitação de recursos, mas o principal é que ações estão sendo tomadas para que no futuro Minas venha a ter uma malha viária invejável e cada vez com mais investimentos para atender bem a população. Obrigado, Marco Aurélio. Muito obrigado, né? Agora o editorial Raio X com Lavinho Drummond. Por hora, Araxá já tem 2 pré-candidatas ao comando da Prefeitura Municipal. Lídia Jordão e Ana Paula Machado. E é sobre a primeira que o Raio X de hoje foca a sua atenção. Lídia tem um currículo raro. Além de diversos diplomas, carrega experiência de ter sido vice-prefeita, vereadora e ocupar 3 secretarias importantes, como as de Economia, Saúde e Ação Social. Articulada, sempre transitou com desenvoltura no cenário público, mostrando claramente que tem DNA político. Por outro lado, é grande o time daqueles que falam faltar pulso firme naquelas que usam saias. Não concordo, não. Cada caso é um caso. Basta relembrar os talentos de Margaret Thatcher, a Dama de Ferro da Inglaterra, e a leoa Angela Merkel da Alemanha, outra mulher de competência ímpar. Verdade, verdade, verdade. Enfim, Lídia é guerreira e, colocando seu nome à avaliação dos eleitores, já faz a sua pré-campanha, decidida a lutar pelo nosso Araxá. O Raio X voltou e voltou para ficar. Obrigado, obrigado, obrigado. E a gente encerra por aqui. Outras notícias a qualquer momento no nosso portal diariosintonia.com.br. Lembrando que amanhã tem Semana Ilustrada com Maria Borges a partir do meio-dia e com reprise às 7 da noite. Fique agora com Café Sintonia e em seguida Folha do Agronegócio. Uma boa noite para você, um bom final de semana e até segunda-feira. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Qual jogador araxaense que atuou no Santos Futebol Clube e que dá seu nome ao centro de treinamento dos meninos da Vila? A. Álvaro Maneira, Coquinho. B. Francisco Ferreira de Aguiar, Formiga. Ou letra C. Davi França Oliveira. A resposta certa é a opção B. Francisco Ferreira de Aguiar, Formiga. Francisco Ferreira de Aguiar, Formiga, jogador araxaense que atuou no Santos Futebol Clube. Chegou a ser convocado pela seleção brasileira em 1958, mas devido a uma contusão na virilha, foi cortado. Em sua homenagem, o centro de treinamento da base do time dos Santos recebeu o nome de Complexo Chico Formiga, Centro de Treinamento Meninos da Vila. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio
John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. No programa de hoje você vai tirar suas dúvidas sobre o crédito agrícola e suas linhas de financiamento. E mais, como fechou o mercado das principais commodities da nossa região. E ainda tem os classificados do agro. Fique ligado, está começando a Folha do Agronegócio. O crédito agrícola é uma modalidade de investimento utilizado para empreendimentos rurais, que pode ser utilizado tanto para custeio quanto para investimento. Quer saber um pouco mais sobre essas linhas de financiamento? Acompanhe com a gente agora na entrevista e fique por dentro. Estamos hoje na Cicobi Crediária com o Danilo, gerente de crédito rural. Danilo, um prazer receber você aqui na Folha do Agronegócio. Danilo, o crédito rural é um caminho sempre muito utilizado pelo produtor para obter os financiamentos de acordo com as suas atividades. Aqui na agência, o produtor que quer iniciar esse tipo de investimento ou custeio, qual o caminho que ele deve percorrer? Bom, Gustavo, é um prazer a gente estar aqui no Folha do Agronegócio, né? Primeiramente, o produtor ele tem que ter a inscrição como produtor rural, certo? Ele tem que ter uma posse, né? Ou arrendamento da área que ele está investindo, que ele tem interesse em investir. Ele com a documentação necessária, a inscrição de produtor, os demais documentos pessoais dele, vem na agência, a gente faz um cadastro, né? E dá sequência na proposta dele. E dependendo do que ele tem interesse, a gente tem linhas de custeio, né? Para as despesas temporárias, né, durante a safra, ou investimentos, né, em bens duráveis e também, às vezes, em semoventes como gado também, a gente tem propostas para isso. A linha para agricultura e para pecuária segue um procedimento só? Segue quase que o mesmo procedimento, que é avaliado dentro de um projeto técnico, né, o crédito rural ele tem um projeto onde ele vai mostrar a viabilidade daquele projeto e o retorno para o produtor rural. Danilo, quais as linhas de crédito hoje estão disponíveis do governo federal? A gente sabe que tem o Pronaf, o Pronamp, que são algumas linhas muito utilizadas. Hoje, quais vocês têm em disponibilidade para o produtor rural? Além dos recursos próprios que a gente tem na Cicobi Crediária, recursos da própria cooperativa, a gente tem linhas subsidiadas do governo, como repasses para custeio e investimento, né, das atividades, de acordo com o enquadramento do produtor, né, seja ele pronafiano, pronampiano ou maior produtor. A gente tem as linhas de BNDES, moderado, Moderinfra, Pronaf mais alimentos, isso de acordo com o que ele está planejando fazer na sua propriedade, a gente enquadra ele, né, de acordo com o enquadramento dele e da necessidade dele, a gente enquadra na linha específica, né, e da sequência. Tem um telespectador nosso, o Marco Antônio, de Perdizes, mandou uma pergunta para a gente, que talvez pode ser a dúvida de outros produtores também. Qual que é a diferença entre custeio e investimento? O custeio ele está ligado às despesas temporárias dele, certo? Exemplo, o custeio para plantio de silagem, é uma época específica, é uma despesa que ele vai ter ali para plantio de silagem, é só um exemplo, né? Lógico. E investimento é um financiamento para algum bem durável, né? Que vai durar ali, por exemplo, reforma de cerca, uma máquina agrícola, um trator, mais ligado a bens duráveis e com um prazo maior. Como que o banco avalia o crédito para o produtor rural? A avaliação ela é análise de crédito propriamente dita. O que é levado muito em conta no crédito rural é o projeto técnico, onde que ele vai especificar qual a viabilidade daquele investimento ou daquele custeio. Danilo, tem uma dúvida que até eu tenho também, que é a seguinte:
A Cicobi Crediária é uma cooperativa de crédito, certo? Sim. Qual a diferença para mim estar tirando um financiamento na Cicobi Crediária, que é uma cooperativa de crédito, e de um banco privado? O que diferencia é a questão de análise de crédito em relação ao projeto do associado. E também a questão de participação dele na cooperativa. Pela cooperativa ele recebe sobras, né, ele tem um retorno sobre isso, e o nosso recurso ele é destinado na região que a gente atua. Então, por exemplo, todo o desenvolvimento da região e tudo mais, né, então o dinheiro está circulando aqui na região. Então essa é a principal diferença. Fique informado, acompanhe agora como fechou as cotações do mercado agrícola na nossa região. No próximo bloco, acompanhe a segunda parte da entrevista sobre crédito rural e ainda os classificados do agro. Voltamos já. Apesar da grave crise financeira em nosso estado, cuidar da segurança das pessoas é mais que um compromisso, é uma prioridade. É por isso que trabalhamos dia e noite para fazer de Minas um lugar mais seguro para todos. E os resultados comprovam isso. Minas tem o menor número de crimes violentos dos últimos 8 anos. Algo que só foi possível graças à integração real das forças de segurança. Polícia Militar, Civil, Corpo de Bombeiros, Sistema Prisional, Socioeducativo e programas de prevenção à criminalidade. Todos atuando em conjunto, com estratégia, cooperação e tecnologia de ponta. São mais operações policiais nas ruas, ações de prevenção à criminalidade e investimentos em ferramentas de última geração. E para mantermos os números positivos, mesmo com a dificuldade financeira do Estado, precisamos da união de todos. Integrados, é assim que a gente cuida de você. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente. Quer saber o que tem no mercado de melhor para comprar e para vender? Fique ligado, está começando os classificados do agro.
Ainda ficou alguma dúvida sobre o crédito agrícola? Acompanhe com a gente agora a segunda parte da nossa entrevista. Danilo, hoje qual que é a maior procura que vocês têm aqui de crédito agrícola? Bom, Gustavo, a gente tem as maiores procuras nossas estão com as linhas para compra de gado, de corte, produtores também querendo gado de leite, né? A gente financia muito também. E a questão de custeio para lavouras, plantio de soja, de milho, de café também a gente faz muito também, tem uma procura muito grande na nossa região, a gente tem bastante. Você disse que vocês financiam essa parte de gado para pecuarista. A parte de leilões, vocês participam também? A gente participa nos leilões da região toda, né? E a gente tem muita procura nas épocas de leilões, principalmente exposições, né? A gente está sempre presente com o pessoal aí de vários leilões, né, da região. Então a gente tem bastante procura e também a gente participa no oferecimento dessas linhas de crédito para aquisição de gado. O Pronaf, em específico, que é uma linha de crédito muito procurada, ela sempre foi atrativa para o produtor rural por oferecer juros muito baixos e uma carência para estar iniciando o pagamento. Como que está hoje essa parte de prazos e juros? Seria importante a gente esclarecer para o telespectador, a questão de enquadramento. O pronafiano ele tem que ter uma renda de no máximo 360 mil ano, né? Passou disso, é um médio produtor, que aí ele se enquadra no Pronamp, né? Que a renda vai de 361 até 2 milhões ano, e o grande produtor, que é acima de 2 milhões por ano. As linhas do Pronaf geralmente têm taxas a partir de 4,6 ao ano, né? Pronamp 6% ao ano e grande produtor 8% ao ano. A questão de carência, no caso, e prazo de pagamento, vai muito pela viabilidade do projeto. O que o produtor está pensando em fazer? Estou pensando em comprar um gado de leite, né? Então ele vai ter ali um ano de carência, né? E de acordo com a linha Pronaf mais alimentos, ele tem até 10 anos para pagar. Aí vai da instituição, diante do projeto de viabilidade e retorno, né? O reembolso da atividade, a forma de pagamento, né? Se seja carência de um ano, pagamentos mensais, trimestrais, semestrais ou anuais, né? Isso vai tudo de acordo com a viabilidade e com o retorno que ele vai ter com aquela atividade. No caso de máquinas agrícolas, por exemplo, máquinas agrícolas costumam ter a carência de um ano, por exemplo, ele está querendo comprar para essa safra agora. Carência de um ano, que ele vai pagar só na próxima safra, né? Então, assim, carência de um ano, mas a quantidade de pagamentos, dependendo do valor da máquina, aí 5 anos, 6 anos, 8 anos para pagar, dependendo do valor e da viabilidade do projeto. Danilo, se o produtor tiver mais alguma dúvida, como ele faz para entrar em contato? Ele pode entrar em contato com nossa agência aqui no telefone 3669-4800, pode falar comigo ou com a Glaciene, né, que também é gerente de crédito rural. A gente está também em todos os canais eletrônicos, Instagram, tá no Facebook, né, qualquer dúvida ele pode mandar também. E a gente está sempre à disposição para alguma dúvida, quem quiser saber mais informações sobre o crédito rural, também sobre outras questões aí da cooperativa, como se associar, né? A gente está à disposição aí para fazer negócios. Danilo, muito obrigado por receber a Folha do Agronegócio aqui. Muito bom. Muito obrigado a vocês. Então é isso, pessoal. Se você quer participar com a gente do nosso programa ou participar dos classificados, mande um WhatsApp para a nossa produção. Hoje ficamos por aqui. Até o próximo programa. Fiquem com Deus. Um abraço. De uma ducha morna quero cair nos seus braços pra ficar aliviada desse meu cansaço.
E após poema torna, vou me enternecer. Pra ficar até domingo grudadinha em você, amor.